um prazer, é uma honra receber para mais uma conversa Work in Progress o Herman Mank, diretor executivo de marketing da GM América do Sul, e o Hugo Rodrigues, chairman da W Macan. Bom, a gente vai falar de uma parceria de mais de 20 anos. O Hugo começou a trabalhar para a marca em 1999 e o Herman está na GM desde 97, né? 25 anos. E é importante lembrar também que a GM trabalha com a Macan globalmente desde 1945. Então, Herman e Hugo, sejam muito bem-vindos. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem rapidamente e contarem as suas respectivas relações, tanto com a GM quanto com a W Macan, no caso. Bom, Cláudia, obrigado. Antes de mais nada, um prazer estar aqui, um prazer poder bater esse papo super delicioso com você e com o Hugo aqui. Acho que contar um pouco, até relembrar para a gente, né, um pouco de toda a história que a gente já teve junto, que a gente construiu junto, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Mas a minha história na GM é longa, já são 25 anos. Eu lembro que eu sou engenheiro mecânico, eu me formei e no dia seguinte da minha formação eu comecei a trabalhar na GM. Na época eu trabalhava numa área específica que a gente tinha de caminhões, que era engenharia de aplicação de caminhões. Mas logo que eu comecei a entender um pouco a dinâmica da empresa, um pouco a dinâmica do mercado, eu comecei a me apaixonar pelo mercado em si, né? Pela área comercial, pela área de comunicação, de construção de marca, e eu fui galgando aí posições e fui crescendo na empresa sempre na linha de frente, sempre pensando, fazendo estratégia, fazendo até, em alguns momentos, execução, vendas mesmo, na área comercial. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns países, morei nos Estados Unidos para a GM, quando eu era responsável por fazer comunicação para os mercados de África, Oriente Médio e América do Sul. Voltei para o Brasil, fiz varejo, que eu acho que aí talvez a nossa relação começou a ficar muito mais próxima, quando eu fui responsável por marketing de varejo por uns anos, e na época o Hugo era criação da Publicis já, e aí, sem dúvida nenhuma, que a nossa relação começou a ficar mais estreita. A gente fez muita coisa legal, muita campanha legal, passamos dificuldades e prazeres, né, de sucesso também, muitas vezes, dentro dessa relação. Depois eu saí de novo, fui cuidar de produto, especificamente marketing do produto, na estratégia de produto em si para o mercado. Fui ser responsável pelas operações do Chile, Peru e Bolívia. Eu era presidente dessa operação na época. E depois, nos últimos 6 anos, eu voltei para cuidar de todo o marketing, né, de todo o marketing da América do Sul, de toda a estratégia, tanto de construção de marca, quanto de varejo, quanto de digitalização para a marca Chevrolet para a região. Sou pai de 3 filhos, conheci minha esposa na GM, então essa relação acaba sendo tão próxima e tão visceral, né, de negócio, vida pessoal, vida profissional, que foi acontecendo assim na minha vida. Bom, do meu lado aqui, tem muita coisa que acaba cruzando com a história do Herman, mas eu cheguei na época na Sales da MBB em 1999. Praticamente, eu já tinha 29 anos, mas eu tinha uma carreira onde eu tinha trabalhado em muitas agências pequenas. Eu brinco que eu trabalhei no alfabeto inteiro, assim, na CJW, YAB, todo quanto era agência que tinha umas letras, eu trabalhei. E aí eu, antes da Sales, eu estava no Recife, na Ítalo Bianchi, e pintou uma oportunidade para vir para São Paulo. Eu fiquei muito feliz e voltei para a Sales da MBB. E na época o varejo era assim, o patinho feio mesmo, não era esse varejo de hoje, onde as verbas todas estão nele, né? Onde você tem aí as marcas mais valiosas vindo do varejo, dos marketplaces, né? Quando a gente fala em Alibaba e Amazon, parece que o varejo nasceu, né? Não, o varejo era o porão. E aí a gente fazia os classificados da GM e os classificados do Carrefour. Ninguém queria fazer isso, assim, tinha folhetaria. E eu até por uma questão de necessidade e pela idade, eu me apaixonei por isso, assim, por uma coisa, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Então, eu comecei a ir em muita reunião de concessionários. Os concessionários sempre tiveram uma voz muito ativa, era um varejo tenso. Nessa altura, eu ainda não conheci o Herman. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muito CMOs, porque na GM, como o Herman contou rapidamente a carreira dele,
eles vão transitando internamente. Então, vai para produto, vai para marketing, vai para peças, vai para desenvolvimento de novos modelos, como o Herman assumiu, por exemplo, a direção geral de outro país. Então, iam passando aí por vários diretores de marketing. Cada hora que você começa com o diretor de marketing é outra cabeça, então é quase como um novo cliente. Aí a Salles DMBB virou Salles Darcy, porque a DMBB tinha sido vendida para a Darcy. E nós éramos realmente o patinho feio em tudo, porque a conta da GM, a conta bonita da GM ficava na Macan, que tinha parte de branding. E nós tínhamos que ficar ali com a pista lateral, mas para mim estava ótimo, eu já estava achando que estava maravilhoso. Em seguida, a Publicis comprou a Darcy no Mundo, aí virou Publicis Salles Darcy, e aí foi fundada a Salles Chemistry. Nesse período aí, que foi por volta de 2004, eu acredito que foi quando eu encontrei com o Herman. Eu assumi a direção de criação da Salles Chemistry, essa agência meio de varejo na veia. O Herman com um histórico muito mais institucional, muito mais estratégico, eu com uma coisa muito mais tática. Então, quem vê esse relacionamento de tantos anos parece que é um casamento perfeito, mas tem muito aprendizado, tem muita briga, tem muita ameaça de separação, muito frio na barriga, muito medo de falar, caramba, onde eu errei. E aí, a Salles Chemistry foi crescendo muito dentro da GM, até o ponto que eu acabei assumindo lá, graças à GM e a outros clientes, mas principalmente a GM assumia a vice-presidência de todo o grupo Publicis. E aí vieram outros clientes, mas eu nunca perdi essa paixão e quase que essa gratidão a uma marca que acreditava em coisas que muita gente não achava boa. Então, eu tenho essa história muito de devoção mesmo à GM. E aí, quando eu cruzei o Herman, foi engraçado porque eu aprendi, falei, poxa, eu vou ter que mudar, vou ter que ficar um pouco mais... não é sofisticado, porque sofisticado parece que minimiza, mas melhorar um pouco até a minha inteligência estratégica. Só que aí o Herman ia embora. E aí, quando o Herman ia embora para algum lugar dentro da GM, entrava outra pessoa e, de repente, outra pessoa já queria outra coisa. Então, eu ia de novo atrás para uma adaptação, obviamente, junto com muita gente, né? Estou representando muitas pessoas que trabalhavam comigo. E aí, eu não sei, Herman, o que você acha, mas quando o Herman voltou do Chile, aí houve uma sinergia total. Eu estava ainda na Publicis, já como presidente, e aí aconteceu uma sinergia absurda, porque a gente começou a fazer um trabalho que foi aumentando o NPI da marca muito, muito dirigido pelo cliente, não é demagogia, tem muito a mão do Herman, do time dele, tem muito não é por aqui, não é isso. Eu costumo brincar que a maioria das campanhas que eu crio, o Herman não aprova. É por isso que eu tenho um time enorme, porque daí as campanhas que o Herman gosta, normalmente eu nem encostei. Então, mas isso também é um exercício de maturidade, de você entender o perfil de cada um. E aí, houve a minha saída da Publicis para suceder o Washington Oliveto na W Macan, e houve a consolidação da conta toda na agência. A responsabilidade aumentou muito, porque no final do dia eu sempre vou ser fornecedor, né? Tem muita gente que gosta de mudar nome das coisas, né? Eu estava conversando agora, a gente vive numa era de falar de palavras, né? As pessoas falam em inclusão, falam em engajamento, falam em compaixão. Parece que tem um mar de gente que abraça palavras momentâneas, mas eu acho que mais do que falar, você tem que praticar, sabe? Putz, não é só entrar no ritmo do assunto, é fazer aquilo de verdade. E eu acho que quando houve essa junção, a responsabilidade aumentou muito, e aí a gente teve que praticar um reaprendizado da minha parte, sabe? No final do dia, por mais que hoje eu e o Herman tenhamos uma história, graças a Deus, de resultados, não mudou a ordem das coisas. Quando eu falei no começo, eu acho que o Herman tem que começar falando, não é demagogia, isso se chama saber a sua posição em campo, né? Todos nós, né, quando vamos num lugar, numa loja, num restaurante, quando naquele momento você é cliente dentro de um Uber,
você gosta de ser bem atendido. E eu acho que talvez o grande segredo da nossa relação foi nós temos muita troca, mas eu sempre entender que a última palavra tinha que vir do Herman e do time do Herman. E os resultados apareceram. A GM foi líder de mercado de forma inédita por quase 7 anos. Tem o carro mais vendido do Brasil no varejo há 7, 8 anos, que é o Onix. E eu gosto muito de brincar, Cláudia, que o resultado dessa parceria são as vendas e a tradução do gosto do brasileiro. Porque muitas vezes nós vivemos em rodas, em clusters extremamente fechados, e você pergunta, quem tem um Chevrolet aqui? Né? E às vezes naquela roda ninguém tem um Chevrolet. Que bom, porque é sinal de que aquela roda não está conectada com o gosto do Brasil inteiro. Então, isso acontece para muitas marcas, e isso é muito relevante num país com dimensão continental, onde a gente acha que tem um gosto único e, pelo contrário, tem um gosto aí infinitamente impossível de ser descrito de uma forma homogênea. Bacana, eu ia até perguntar, né, para o Herman um pouquinho sobre as peculiaridades de tocar uma conta como a da GM, né? Porque você falou em pista lateral, a conta bonita estava na Macan, né? Sobre as diferentes áreas e tal. Hugo, achei interessante, porque eu ia mesmo pedir para o Herman explicar um pouquinho como é que é essa configuração e se isso mudou hoje ou continua, né? Porque tem a questão das concessionárias, tem varejo, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, como é que foi e liderar uma conta assim, com tantas áreas diferentes, com diferentes agências atendendo? Só para a gente entender rapidamente como é que né, esse mundo da conta de uma marca de automóveis. Cláudia, essa pergunta é super interessante, porque, de fato, você tem razão. O ecossistema do meu negócio, do negócio de carros, ele é complexo. Para você ter uma ideia, para você desenvolver, para você lançar um carro, você precisa começar a conceber esse carro e trabalhar 3 anos e meio, 3 anos antes dele nascer. E acho que isso por si só já define um pouco da complexidade do negócio. Eu não vendo para o cliente final. Quem vende para o cliente final são as nossas concessionárias. São pessoas jurídicas diferentes da Chevrolet ou da GM. E aí você entende um pouco, talvez, até a complexidade desse ecossistema. Agora, eu converso com esse cliente final. A gente constrói marca, a gente constrói aspiração, a gente faz o varejo para esse cliente final. Só que, de fato, quem faz a transação é o concessionário. Então, eu preciso ter esse concessionário extremamente alinhado com os nossos padrões de marca, com os nossos objetivos de marca, para que a gente tenha uma consistência na comunicação, para que a gente tenha uma consistência até na abordagem desse cliente. E essa história do Hugo é interessante. Por muitos anos, sim, eu acho que esse modelo funcionou super bem, né? De você ter mais de uma agência, ou talvez até um ecossistema de agências talvez mais proliferado, porque isso garantia até a competição entre as agências. Você garantia um foco maior, um esforço maior, uma energia maior, porque você estava, de certa forma, sempre competindo. Só que eu também reconheço que talvez esse modelo, pelo menos no nosso caso, ele se tornou obsoleto com o tempo, principalmente com essas tecnologias todas de digitalização, sabe, de consistência de marca, de que você hoje não trabalha mais, talvez, num funil tradicional, em que uma agência ou uma parte do departamento de marketing é responsável por construir a marca, a outra é responsável por fazer o varejo. Sabe, essas paredes hoje não existem mais. Então, o que a gente entendeu, e talvez foi super bem-vinda a ida até do Hugo para a Macan, porque, de certa forma, também permitiu dele trazer todo esse DNA, sabe, de varejo, dessa vontade de varejo, para uma agência que até então era só de marca, e permitiu que a gente tivesse consolidada toda a estratégia de conteúdo, de comunicação dentro de uma agência só. E, sem dúvida nenhuma, que eu acho que esse foi o ponto de partida por uma grande revolução que a gente fez e está fazendo nesse mercado. E eu acredito muito, Cláudia, muito em intimidade. Eu acho que a gente sim tem que ter intimidade, sabe, como pessoas aqui, como líderes, eu do meu lado, tocando o departamento de marketing, Hugo do lado dele tocando a agência, sabe? A gente tem que ter essa intimidade, a gente tem que olhar um no olho do outro e saber exatamente quais são as dores, o que um está pensando, o outro está pensando, para que a gente consiga dar esses próximos passos. Eu acredito muito também em profundidade, sabe? De fato, a agência conhecer
profundamente o cliente, conhecer profundamente a empresa. E um exemplo clássico que eu te dou disso, o Hugo hoje, como head da agência, a gente já fez viagens para a China para ir ver produto com concessionários. Sabe, isso não é uma coisa tradicional e comum dentro do nosso negócio. Mesmo a GM, em outras partes do mundo, não faz isso. O head da agência, ele não fica sabendo 3, 4, 5 anos antes de um produto sendo desenvolvido para um departamento, para um determinado país. Isso não é normal. E eu acredito muito nesse formato. Eu acho que esse formato traz muitos frutos, muitos benefícios para o cliente no final e, sem dúvida nenhuma, para o nosso negócio. E eu acredito também muito num compromisso muito grande com a marca, num compromisso muito grande com o cliente, agência, e isso transcende muito as palavras, sabe? Não é, putz, olha, não, veja, eu realmente estou comprometido com você. Não, não é isso. Vai muito além disso. Vai nos resultados, vai no sofrimento depois de uma derrota. As derrotas, sem dúvida nenhuma, que foram super importantes, eu acho, na nossa relação. Coisas que a gente ganhou junto, coisas que a gente perdeu junto, serviram, sem dúvida nenhuma, para a gente transformar o nosso negócio e para a gente até deixar essa parceria mais robusta. É interessante porque essa ideia de fazer essas conversas, para mim, nasceu exatamente da sensação de que intimidade e conhecimento são vetores de inovação muito poderosos, né? É engraçado porque muitas vezes, para inovar, né, uma agência muda um profissional ou um cliente troca de agência porque quer mudar, porque quer inovar e eu acho que essa crença de que o conhecimento é fundamental, né? Ele tem muita potência no conhecimento, né? E eu acho que a história de vocês passa por isso, né? Isso, Hugo, você acha que isso é normal em qualquer perfil de conta ou alguns tipos de contas e de negócios se beneficiam mais dessa intimidade, desse conhecimento? Então, Cláudia, assim, até para provar aí que eu e o Herman temos uma relação de construção, né? Eu tenho dúvidas se é intimidade, assim, porque eu acho que é a confiança. Tem uma frase do Charles Chaplin, né, que ele diz assim: falei muitas vezes como palhaço, mas jamais desacreditei na seriedade da plateia que sorria. Que trazendo um pouco para o nosso universo, dando espaço para outros profissionais e saber que eu não sei muita coisa. Então, isso vem de confiança. Outra coisa que eu acho que, em vários momentos, o Herman viu estratégias que ele tinha dúvida e que, respeitando o time dele e eu respeitando o meu time, nós colocamos no ar. Algumas nós tivemos resultados estrondosos. Nós fomos a marca de automóvel que, em uma publicação, nos tornamos a marca automotiva mais vista no TikTok, numa ação inédita. Eu acho que depois seria até legal o Herman trazer resultados aí da própria marca que ele dirige aí de forma absurda. E eu acho que ele dirigiria com ou sem o Hugo. Eu insisto, essa percepção que eu tenho não é política, não é demagogia. Eu sempre defendi isso quando eu não tinha uma carreira de sucesso, de colocar o cliente no centro. Eu acho que, a partir do momento que você tem um fornecedor apaixonado pelo produto, apaixonado... Porque é o seguinte, Cláudia, se você não se apaixonar, se eu não me apaixonar pelo Onix, se eu não me apaixonar pela gravata dourada, se eu não me apaixonar pela Tracker, se eu não me apaixonar como eu me apaixonei em 2004 pelo Classic, e ver o que o Classic tinha, o maior porta-malas da categoria de sedã pequeno, e explicar para as famílias que, não é só um rostinho bonito que vai fazer sua família ter mais segurança e conforto numa viagem, não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. Então, eu acredito que mais do que a intimidade, a confiança. Eu acho que a minha relação com o Herman engloba muita gente do time dele, do meu time, de muitas mudanças. Engloba o respeito que eu sempre tive, no final do dia, ele como cliente e eu como fornecedor, eu nunca esqueci disso. E sempre teve o frio na barriga de perder. Porque o dia que eu for dormir e achar que eu sou fornecedor do Herman amanhã, depois de amanhã e daqui a um ano, eu vou começar a perder.
essa conta. Então, eu não sei se é intimidade a palavra, entendeu? O que você acha, Herman? Eu entendo o que o Hugo fala, eu ainda acho que eu insisto na palavra intimidade, sim, porque não intimidade na segurança, eu diria, talvez até trazendo um pouco para o que o Hugo está falando, mas intimidade em saber muito bem quais são os objetivos ali claros do outro, do negócio do outro. Então, assim, eu conheço os números da agência, o Hugo conhece os números da GM. A gente, quando desenvolveu as estratégias, a gente não chegou nos números que a gente chegou, sabe, por uma obra do acaso. A gente chegou porque a gente, de fato, pensou muito e trabalhou muito para chegar. Quando o Hugo fala que o Onix é o carro mais vendido do Brasil há 7 anos, quando eu falo que a gente está no melhor momento da marca Chevrolet na nossa história, e a gente tem mais de 100 anos de história no Brasil, o melhor momento que a gente vive é hoje. Sabe, isso são números ou são coisas que a gente atingiu não por sorte, sabe, não pelo destino, porque realmente a gente trabalhou muito nesse sentido. Por isso eu insisto muito na intimidade, porque de fato a gente está trabalhando claramente assim. Eu vou dormir tranquilo de que a gente não está indo para lados opostos. A gente está claramente, talvez, com discussões, com tensões entre nós, entre os times. E o Hugo fala muito bem. Eu acho que a gente tem times hoje super coesos, que muitas vezes, quando você está numa sala de reunião, você não sabe quem é agência, quem é cliente, quem é agência, porque a gente, de fato, está muito alinhado nesse sentido. E, para mim, isso, de certa forma, é intimidade, isso pode ser comprometimento, isso pode ser confiança, enfim. Leia como queira. Mas eu acho que esse compromisso entre cliente e agência faz com que quase que não tenha mais um cliente e uma agência numa sala. Tem um grupo de pessoas que são completamente obstinadas por atingir o que a gente combinou de que a gente vai atingir. E tem uma coisa importante, né, que é o espaço para o erro, né? Porque eu acho que como nos casamentos longos, eu acho que aqueles casamentos longos são longos porque há espaço para discórdia, para adaptação, para reconstrução, né? Não são relações frágeis que acabam a qualquer conflito, né? Como é que vocês gerenciaram ao longo do tempo os conflitos, os erros? Como é que isso foi sendo feito? Quer dizer, teve essa base da confiança, né, que segurou esses momentos? Uhum. Cláudia, eu acho que assim, eu não quero cair aqui no clichê, né, de que para você evoluir você precisa errar, mas eu preciso reconhecer sim que errar no final, nos momentos que a gente errou, foi super importante para que a gente pudesse dar os próximos passos. Então, claramente, até pela nossa trajetória, claramente até por o que na época a Publicis, quando o Hugo estava na Publicis, e hoje a Macan representam, né? São agências que nasceram dentro do mercado de publicidade super tradicional. E hoje, se a gente parar para olhar, principalmente dentro do time da agência e dentro do meu time, a gente tem um perfil de profissional que tem uma formação e tem uma característica muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa, da minha e do Hugo. Eu acho que isso nasceu até da gente ter errado muito lá atrás. Isso nasceu até da gente aprender muito com o que a gente errou. Então, quando você lê aquelas máximas, né, de que para você inovar você precisa errar rápido, corrigir rápido, putz, aquilo é absolutamente certo. E a gente fez e pratica muito isso. Então, hoje, quase que o erro se torna gostoso, se torna necessário para que a gente consiga evoluir. E eu acho que isso não impede em nada a evolução da nossa relação. Absolutamente não. Acho que o erro hoje se tornou quase que matéria-prima necessária para que a gente consiga fazer essa revolução que a gente quer fazer. Não é? O Hugo quer comentar alguma coisa sobre a questão dos erros? Não, eu quero. Eu vejo uma coisa assim, a indústria automobilística ela é uma indústria muito intensa, muito intensa. Né? Quando a gente começou nisso, nós devíamos ter 6 montadoras aqui no Brasil. Hoje, você tem um número infinito delas. Então, assim, se readequar, se renovar, se manter, digamos, relevante para os consumidores, gera uma insegurança muito grande. Nós somos falíveis, né? Apesar de muita gente hoje no mundo acreditar que não é falível, nós somos falíveis, nós somos um produto inacabado. E errar para uma conta, para uma marca como a Chevrolet,
é sempre muito delicado, porque você imagina a quantidade de propostas que existiram nesses 23 anos para o Herman, para outros CMOs que passaram pela cadeira dele. Hoje o Herman é vice-presidente de comunicação e marketing de toda a América Latina. Então, não é uma abordagem só local, entende? Assim, são experiências e vivências o tempo todo, são fornecedores batendo na porta, são propostas. Então, o fato de errar é sempre um risco. Eu tenho uma característica, eu até achei legal a outra discussão, porque mostra muito a minha característica do Herman. O Herman, né, ele trouxe, né, com argumentos a palavra intimidade. Eu trouxe com argumentos a palavra confiança. Se você perguntar para mim qual a palavra que eu tenho que criar no final de um briefing como esse, eu vou criar intimidade. Eu vou criar intimidade. E não vou criar porque eu me sinto fornecedor, eu vou criar porque eu vou me apaixonar por isso, entendeu? Eu vou descobrir, dentro da palavra intimidade, o conceito que ele quis passar. E isso também vai às falhas. Recentemente, eu escrevi para o Herman e falei, olha, tem uma campanha aqui que eu adoro, que eu acho que pode ajudar a gente a vender um modelo de carro no interior. Ele falou, olha, Hugo, eu não gosto. Eu falei, bom, mas se eu pagar, a gente pode fazer numa praça teste? E ele falou, pode. Eu fui lá, banquei, e a campanha acabou não acontecendo. Legal. Os concessionários da região falaram, puta, legal, tem a ver, mas não girou o ponteiro. Então, quando a gente fala de falhar, eu volto a insistir. Eu acho que o Brasil, e aí eu vou externar um pouco aqui, o Brasil é um dos países menos produtivos do mundo e, inclusive, um dos menos produtivos da América do Sul. Porque falta você respeitar quem está depositando confiança em você, sabe, Cláudia? E ter frio na barriga para não cometer uma falha com o dinheiro do outro. Então, falhar é permitido, é sofrido, mas é preciso você se colocar na posição de ter um cuidado maior, porque aquilo não é seu. Aquilo está sendo depositado em você em forma de confiança. Então, eu acho que todas as vezes que eu falei algumas vezes, em várias convenções, às vezes eu acabei falando uma coisa que não devia, ou às vezes numa campanha insisti, porque existe um ecossistema ao meu redor do Herman. Tanto na Publicis, quanto na época que eu estava na Publicis, quanto que eu estou na Macan, são multinacionais, e a GM é multinacional, existe um reporte, tem uma responsabilidade, quer dizer, o trabalho do Herman não envolve só fazer a marca estar no coração das pessoas, mas também gerar resultado, fazer com que os consumidores se sintam mais engajados, vender check-ups, tirar a mística, né, de que fazer check-up em concessionária é pior do que fazer na rua. Existe uma infinidade de processos. E é óbvio que nós vamos errar, mas eu acho que, de novo, cabe pela ordem um peso maior para quem erra do lado do fornecedor. E eu volto a dar um exemplo. Se você chama um chaveiro na sua casa, e se você diz para ele o que você precisa, e ele faz da forma que ele quer, e dá errado, poxa, você tem direito a ficar 2 vezes mais chateada. Primeiro, que você está pagando. Segundo, que ele não fez de um jeito incomum, ele fez do jeito dele. Então, eu não entendo por que não, no mercado de publicidade, a gente não ter essa avaliação que a gente tem como ser humano no fim do dia. Só isso. Então, nas horas das falhas, eu acho que a maioria das vezes vem do nosso ímpeto, né? Eu sou uma pessoa que, essa própria campanha que eu falei que era uma campanha de rádio apenas, de levantar a mão e falar, olha, eu errei, já aprendi e te garanto que isso não vai acontecer de novo. Então, aquela coisa do Jim Collins, né, que explicou isso, né? Erre rápido, aprenda rápido e conserte rápido. E talvez a gente tenha uma parceria de longa data porque tem muita gente que erra rápido, não aprende rápido e conserta de uma nova forma errada, entendeu? Então, é isso que é a loucura do nosso negócio, porque permite muitas interpretações. E eu tento
seguir de uma forma mais aritmética, apesar de ser uma área de humanas. E, Cláudia, um outro ponto que eu acho que é importante também talvez nessa relação cliente-agência, nessa relação Chevrolet-Macan, é que de um jeito ou de outro a gente chegou. A gente hoje é líder de mercado com carro, líder de mercado com a marca, a gente conseguiu métricas de marca, sabe, de aspiracionalidade, até de consideração de marca, que nunca antes na história a gente conseguiu. Só que existe também um fato que é mais fácil chegar do que permanecer. Então, agora, uma coisa que a gente discute muito aqui, Hugo e eu, o que vem agora? Porque a gente não pode sentar no nosso sucesso e achar que a gente chegou e fazer manutenção. A partir do momento que a gente entra no molde manutenção, sabe, acabou. Começa a ir para um lado ou para o outro. Na verdade, estável você não fica. Ou você continua evoluindo, ou você começa realmente a descer ou a voltar, talvez, para um patamar que já esteve no passado. Então, eu acho que também esse exercício é muito importante. Ok, chegamos até aqui, legal, parabéns para nós. O que vem agora? O que a gente quer conquistar agora? Para onde a gente quer levar a marca? Para onde a gente quer levar o nosso negócio? Para onde a gente quer crescer? Porque sem essa discussão clara e sem essas próximas metas, ou celebrando demais ou por muito tempo o sucesso, eu acho que é o primeiro passo para você começar a andar para trás. Isso é uma coisa que a gente pratica bastante também, ou pelo menos é quase que uma preocupação aqui recorrente nos nossos papos. Voltando agora um pouquinho no tempo, só para a gente contar mais um pouco dessa história. Hugo, você lembra qual foi o primeiro grande momento seu com a GM? Assim, a primeira grande campanha? Você falou do Classic, você falou... Eu lembro. Enfim, deve ter um monte, né? Não, mas o primeiro grande momento, definitivamente, foi essa época. O Herman já devia... Porque o Herman... Nessa época, acho que ele cuidava de produto e eu cuidava do varejo. Então, nós nos encontrávamos, mas já nos conhecíamos. E foi com o Tô Nem Aí, né? Que foi o único sucesso da Luca. Tô nem aí, eu tô legal, tô no Chevrolet, meu lugar é aqui. Ficar legal no Carnaval, vai de Chevrolet Zero. Foi com certeza. E aí depois vieram muitas outras na sequência. Então veio o Tô Nem Aí, depois veio Quer Andar de Carro Novo, Amor. Vambora, vem comigo e sai de Chevrolet na hora. E depois veio Poeira de Chevrolet, vou levantar a poeira. Aí o Herman chegou e falou: acabou essa bagunça, vamos fazer coisa séria aqui. Mas aí, agora falando sério, né? Eu acho que esse último trabalho nosso, o trabalho mais recente, mostra o tamanho da complexidade, né? Quando a Tracker pegou e abraçou o Vai Pilotar Fogão, né? E aí tudo sob a harmonia, né, do Herman, né? Que foi trazer as mulheres e um tema que é mulher e carro, né? Que mulher não dirige bem, que mulher não sabe fazer baliza. Vai pilotar fogão. E aí uma série de mulheres reais vão pilotar desde de aviões até pranchas de surf, até a própria engenharia da Chevrolet. E aí aparece uma chefe famosa dizendo: pilotar fogão, tudo bem, e daí? A gente pilota o que a gente quiser. Então... Oh, vai pilotar fogão! Pilotar fogão? Pilotar fogão? Pilotar fogão? Pilotar fogão? Pilotar fogão? Como se isso fosse um problema. Pilotar, a gente pilota o que a gente quiser. Restart ideias. Restart com Chevrolet Tracker. Veja que você sai de um engajamento muito mais, digamos, espiritual, né? Que são as músicas, que são os hits, para uma coisa muito mais
interina, vamos dizer assim, de um movimento que traz uma verdade, que traz um posicionamento. Você não faz só o carnaval, né? Você traz uma inclusão para a sociedade, traz um posicionamento, traz para dentro da conversa uma classe que muitas vezes foi vista como uma classe marginalizada no segmento automotivo. Então, esse próprio exemplo do meu primeiro trabalho, que me deu algum tipo de relevância dentro da GM, até esse trabalho mais recente, ele mostra como fez bem a minha parceria com o Herman. Senão eu estava fazendo jingle até hoje. O caminho foi longo, né? Eu até queria falar depois mais detalhadamente dessa campanha. Mas, Herman, você quer comentar alguma coisa sobre as primeiras campanhas dele? Porque assim, eu queria deixar para falar dessa campanha um pouquinho mais para frente e ainda pegar um pouquinho essa trajetória até a gente chegar no momento atual, né? Porque eu acho que tem algumas etapas aí importantes, assim. Não, eu quero muito falar dessa última campanha, mas a gente deixa mais para frente. Não, daquela trajetória também eu sou partícipe, de certa forma, na época, talvez mais indiretamente com o produto, e eu lembro, Cláudia, que a minha primeira, talvez, ação dentro da publicidade também foi nessa linha, e foi uma promoção que a gente fez com o Faustão. Ô meu, sabia que você pode ganhar até 3 Chevrolet? Promoção Vaga Premiada Chevrolet. São 3 carros de uma só vez. Vaga Premiada Chevrolet. Você não pode perder essa. Chevrolet tem pra você. Montana. Você vai participar, não é, Benzinho? Promoção Vaga Premiada. Passe na rede Chevrolet e participe. Vai de Chevrolet. Que foi fantástica, assim, para mim foi um grande aprendizado, porque eu caí naquilo, não conhecia, lembra que eu de formação sou engenheiro mecânico, e aprendi um monte com aquela agência de varejo, que era um super sucesso, que pulsava sucesso, Publicis na época, e a gente fez uma promoção com o Faustão, e a partir daquela promoção nasceram tantas outras campanhas assim que foram memoráveis, acho que até para a marca Chevrolet quanto para mim. Fala, Gol. Eu estou lembrando, estou rindo porque teve uma outra também, no ritmo, né? O Herman é alemão, e recentemente aconteceu de eu ter conhecimento do currículo do cara, assim, Cláudia, o currículo do cara é estrondoso, sabe, assim. O cara tem MBA em várias universidades pelo mundo, renomadíssimas, o cara tem uma história, né, de gestão, de cultura e de inteligência que é muito fora da curva. E eu lembro, só para fazer o balanço, que ele chegou, eu vinha com aquela imagem de um cara de hit, né? Que veio o Tô Nem Aí, veio o Carro Novo, veio o Poeira, aí veio o Faustão com vaga premiada, era vaga premiada, e aí a gente fez uma outra promoção que era o Vamos Pular, e aí dava uma casa, um carro na garagem, o dinheiro, e aí pulava. Tudo ia caindo do céu, pulando na mão do premiado, e eu super empolgado, feliz, e eu acabei a reunião, mostrei o Herman meio... Não, é legal, assim, ele pensando, será que é isso mesmo? Então, e aí com o tempo, é isso que eu estou falando, nem aquilo estava errado e nem algo extremamente elaborado está errado, mas eu acho que eu fui aprendendo muito, me desenvolvendo muito com o Herman, e de alguma forma eu trouxe um pouco mais de malemolência para esse molejo para esse lado alemão dele, entendeu? Boa, verdade, muito verdade. Um foi aprendendo com o outro, né? Hugo, você pode contar um pouco como é que foi a transição da Publicis para a W Macan? Quer dizer, tem uma questão de cultura, de agência. Como é que foi essa adaptação? Como é que você foi reconstruindo ou dando continuidade a essa construção, né, dessa relação com o cliente, fazendo essa transição tão importante e radical naquela época? Eu tenho uma coisa engraçada que na Publicis eu comecei muito de baixo, né? Então, eu comecei como um freelancer de trainee e acabei
saindo de lá como presidente, como CEO. E então, muita gente da base me conhecia. E até por eu ter vindo do varejo, tinha uma pulsação de varejo. O varejo é muito nervoso, sabe? Eu lembro uma vez que a gente tinha um feirão e caiu um temporal, e a gente teve que mudar toda a estratégia no meio da campanha para levar para dentro do shopping. E a outra foi quando a gente tinha que colocar no ar um ator, e o ator apareceu com terçol. E aí nós mudamos o roteiro, fizemos ele de óculos escuros, e ele apareceu: eu estou aqui disfarçado, para que ninguém perca essa promoção. Senão todo mundo vai... Não, eu estou aqui disfarçado, porque se todo mundo souber dessa promoção, não vai ter para ninguém, não vai ter para... Então, o varejo é tenso, né? Principalmente naquela época, sabe? Que não tinham as plataformas digitais, enfim. Quando eu vim suceder o Washington Oliveto, né, o Washington, ele tem ele sempre teve uma pegada de branding. Ele nasceu ele nasceu dentro de branding, né? E aí, assim, eu peguei uma equipe. E outra coisa, eu já cheguei como CEO na Macan. É diferente de quando você cresce. Fiquei 18 anos da Publicis, agora são 4 anos e meio aqui. Então, tem um choque de cultura. Tem um choque, inclusive, porque muitas campanhas da GM são aprovadas com Detroit também, né? Naquele grid matricial, né? Então assim, eu tive que me adaptar um pouco, e eu acho que a Macan também teve que se adaptar a mim. Uma coisa que eu não abri mão, Cláudia, e aí volta de novo para o meu discurso, o cliente não vai ter que se adaptar, entendeu? E isso tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que não gosta, e eu respeito isso, mas eu não minto para ninguém. Quem trabalhou comigo sabe a minha devoção pelo cliente, não é da boca para fora, não é. Inclusive agora, com 51 anos, depois de tantos anos presidindo a agência, eu não precisaria vender isso. Então, é uma crença. Então, assim, nessa mudança, o embate interno foi mais difícil do que o embate com o cliente, porque o que acontece na cozinha de um restaurante, entre o garçom, o maître, o chefe, o assistente do chefe, eu não preciso saber, eu só preciso que o prato esteja bom. Então, agora, foi muito mais uma adaptação interna, e eu acho que como qualquer adaptação, teve aprendizados do meu lado e do lado do time também. Eu sinto que foi dessa forma, mas, sem dúvida, foi uma experiência... qualquer experiência que você saia daquilo que você conhece profundamente, ela te gera frio na barriga, nervosismo, noite sem dormir, mas eu acho que é um pouco da vida, né? A gente nasce chorando, né? A gente sai de um lugar quentinho, vem para a vida, chora, a gente cai para aprender a andar, né? Chora caindo, a gente vai andar de bicicleta, se esborracha. Então, tem uma coisa aí que deveria ser um pouco mais entendida. Há muitos anos, a Marta, que é uma das atletas, jogadora de futebol da seleção, 6 vezes eleita a melhor do mundo, ela nunca foi campeã do mundo, e ela deu um desabafo dizendo: poxa, o time tem que entender que é preciso chorar antes para sorrir depois. E eu adoro esse discurso, porque não é chorar no sentido de ser dolorido, de ser maçante, é chorar do aprendizado, aprender dói. E agora, esse ano, acredite se quiser, 6 anos depois, no XSW, depois eu vou pedir para te passar o nome, uma mega celebridade, super influente, super intelectual, disse que é preciso conhecer o choro do passado para comemorar o sorriso do presente. Então, eu só estou esse balanço, porque é óbvio que teve choro na adaptação para a Macan, mas graças a esse choro, a marca atingiu patamares e uma sinergia entre vários departamentos. Nós temos aqui uma mesa digital, o Herman desenvolveu uma mesa digital com uma equipe dele que nós nunca imaginamos que fôssemos capazes de fazer. Então, eu acho que teve isso, assim, e sempre colocando o seguinte:
o cliente não vai sofrer. A adaptação vai ter que ser aqui dentro da cozinha. Entendi. Eu ia até perguntar mesmo qual é a estrutura hoje que existe, né, na agência para atender esse cliente, quantas pessoas estão envolvidas, como é que é essa enturragem aí? Conta um pouco mais, você falou da mesa digital, fala um pouco como é que é essa estrutura hoje no dia a dia. Hoje a gente tem um mundo, né, Chevrolet. Então, começar pelo próprio presidente, que é o André França, que tem ligação direta com o Herman, com o time do Herman, assim como eu, né? Depois passa pela Renata Bockel, que era a Chief Strategy Officer, mas agora também é a COO da empresa. Todo o time da GM conhece. Passa pelos diretores, então tem o Danilo Ken, que tem mais 2 diretores de negócio abaixo dele, pela Patrícia, que cuida de toda a parte de conteúdo, de geração de conteúdo, pelo Vitor Miguel, que cuida de todos os dados, são mais 70 pessoas. E por aí vai. Eu com certeza vou esquecer de falar, gente. Não falei, gente, de canais aqui, entendeu? Que o próprio vice-presidente participa, que é o Fábio. Então, assim, eu diria para você sinceramente, assim, que a agência inteira participa dessa conta, sendo que tem um núcleo de 70 pessoas que só fazem isso. E isso tem dentro da GM, eu acho que o Herman pode falar aí, tem um espelho lá dentro. Então, muitas vezes, e aí de novo, Herman, se eu estiver errando aqui, você me corrija, mas muitas vezes eu e o Herman vemos um trabalho e nós temos dúvidas se aquilo pode dar certo. E, em conjunto, a gente decide apostar, levando em consideração que esses 2 times estão evoluindo, não só junto com a gente, mas mais rápido do que nós 2, entendeu? E nos empurrando para um entendimento. Não é que isso seja uma retórica, acontece o tempo todo, mas acontece em alguns momentos. E talvez isso tenha feito a gente chegar em lugares que, como o Herman falou, muito felizes da marca, muito felizes. Assim, os resultados da Chevrolet, eu volto a falar, antes da pandemia, onde não faltava peça, era um escândalo. O primeiro e o segundo carro mais vendidos eram Chevrolet. A Tracker inaugurou, assumindo a liderança da categoria SUV. Aí veio a pandemia, veio o problema de falta de peças global, teve um rearranjo do mercado, e faz parte do jogo, mas é muito legal ver a preferência do consumidor e a retomada de um relacionamento do consumidor com a marca Chevrolet. Ok. Vamos falar um pouco do lado do cliente, então, também, toda essa organização, toda essa estrutura na área de comunicação. Legal. Cláudio, eu acho que é importante a gente falar, e quando a gente fala, né, que talvez a gente seja apaixonado pelos resultados do presente, a gente está buscando o que é o futuro, em algum momento a gente também aprendeu como negócio para a Chevrolet que a gente estava terceirizando muito na nossa estratégia, principalmente em relação a dados. E aí o que acontecia? A gente chegava aonde a gente queria chegar, só que a gente batia, de certa forma, no teto muito rápido. A partir desse momento, a partir talvez desse aprendizado, a gente começou a reestruturar internamente toda a área de inteligência de dados. A gente criou uma área de BI e a gente hoje tem estatísticos dentro de marketing, são carreiras super específicas, só que fazem todo a modelagem de modelos mesmo, sabe? De escoragem, por exemplo, de propensão de vendas de clientes, de geração de vendas digitais, a propensão de venda ou não daquele determinado lead, e a gente manda para os concessionários. Tudo isso hoje é feito dentro de casa. Só para te dar um exemplo um pouco, talvez, do poderio, né, analítico que tem dentro de casa. Uma coisa muito importante é que, a partir desses movimentos, isso foi um grande aprendizado para a gente, Chevrolet, e para a agência também. Hoje a agência tem uma área de dados talvez super mais sofisticada a partir desses movimentos, de trazer um pouco para dentro de casa e deixar uma parte com a agência. E um outro ponto que eu mencionaria também super importante, talvez na evolução, né, dessa relação cliente Chevrolet e agência Macan, foi que em determinado momento do nosso negócio, né, da nossa celebração até de resultados, a gente decidiu que a gente não queria mais ser um anunciante. A gente não queria mais fazer comunicação, eu falo, você escuta, você cliente escuta. A gente queria virar conteudista.
E a gente reestruturou toda a nossa conta, a gente redesenhou, na verdade, o formato da agência, a gente desenhou o nosso formato interno para que a gente virasse conteudista, engajasse nas conversas que seriam relevantes para a construção de marca, para a gente que a gente fizesse campanha de um jeito completamente diferente. Então, quando o Hugo mencionou lá atrás dessa campanha, né, Tracker Mulheres, sem dúvida nenhuma, que já é o resultado desse movimento que a gente fez. O movimento de nos tornarmos conteudistas, termos na agência conteudistas que engajam em conversas, termos do meu lado aqui de cliente, termos também um perfil de profissional que conseguisse brifar a agência para que a gente virasse conteudistas. Então, a partir desse momento, a gente deixa de ter aquelas campanhas gigantescas, aquelas campanhas que duram 6 meses no ar, para que a gente comece a também ter conversas de um jeito muito mais rápido, muito mais dinâmico e que engajem muito mais. Resultado disso, nasce uma campanha como, por exemplo, o Chevrolet Tracker Mulheres, que foi uma campanha memorável. Talvez, se eu hoje fosse elencar aqui da minha história com comunicação, quais seriam as campanhas memoráveis, sem dúvida nenhuma que essa estaria no top 5, top 3, não sei. Foi a partir deste movimento também que nasceram iniciativas como o TikTok, em que a gente fez uma campanha pequenininha, uma campanha que durou, acho que entre criação e produção, uma semana, em que a gente ali teve uma sacada que quem vai aprender a dirigir realmente não está muito interessado na teoria, já quer pular para a prática. Então, a gente pegou um professor de autoescola, a gente pegou um coreógrafo e fez a dancinha da autoescola. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Leque. Girando pro lado, girando pro outro. No passeio do volante, quero ver o baile todo. Cláudia, isso aqui para a gente foi memorável. A gente chegou em bilhões de engajamento. A gente, dentro da Chevrolet no mundo, a gente hoje é a operação com maior nível de engajamento de seguidores dentro do TikTok, e a gente está entre as top 3 marcas da indústria automobilística mundial. A partir, talvez, de um movimento estratégico em que a gente falou, ok, como é que a gente vai evoluir? Deixemos de ser comunicadores e passamos a ser conteudistas. E te dei 2 exemplos aqui já do produto final disso. Então, assim, é um pouco dessa manutenção. E eu insisto aqui na palavra intimidade, mas a partir dela que isso tudo nasce. A partir dessa confiança que o Hugo falou que isso tudo nasce. Então, assim, são momentos muito importantes e momentos até históricos aqui dentro dessa evolução. Muito legal. Vamos falar logo, então, das campanhas memoráveis, assim, na opinião de cada um de vocês. A gente pode, de repente, elencar aí umas 3 campanhas que cada um considera que são as campanhas mais importantes dessa história. Vou deixar o Herman escolher primeiro, e aí depois eu fico mais à vontade para comentar. Eu acho difícil. Eu diria quase que mais que campanhas. Eu gosto, talvez, mais de cases de construção de marca. Então, dentro desses, a gente tem um case recente aqui de S10. S10 é a marca, dentro das marcas de produtos que a gente tem hoje, a marca que a gente tem há mais tempo. Ela nasceu em 95 aqui no Brasil. E a S10 passou por altos e baixos, até como construção de marca. Sabe, que a gente talvez até se perdeu um pouco dentro da trajetória dela. Agora, recentemente, nos últimos 4 anos, a gente resolveu adotar e abraçar o segmento agro, né? Então, a partir dessa estratégia, nasceu feita para quem faz, né? Ela nasceu feita para o agro, feita para o homem do campo. Eu adoro essa história. Eu acho que essa história é uma história de consistência, é uma história, sabe, de fidelidade ao posicionamento. E eu acho que tudo isso talvez só possa ser contado a partir do momento que os resultados venham, né? Então, dentro dessa trajetória longa já de uma marca que nasceu em 95, hoje a S10 vive o melhor momento de marca dela. E eu acredito muito disso, realmente a felicidade que a gente teve de construir o feita para quem faz, sabe? De abraçar o campo como realmente o nosso território e ter uma fidelidade muito grande em tudo que a gente faz e como a gente constrói essa marca. Então, essa história é uma das minhas, talvez, mais memoráveis, favoritas. Ela não é tão distante, mas sem dúvida nenhuma que é uma delas. Eu gosto muito de Tracker Mulheres. Acho que Tracker Mulheres ela chancelou também esse formato, né, de sermos conteudistas e não mais não fazer mais propaganda em si, comunicação, mas a gente faz conteúdo. Eu acho que o Tracker Mulheres chancelou de certa forma isso, e gosto muito. E se eu for elencar uma terceira, eu acho que
eu acho que a trajetória de Onix, sabe? Onix, desde o começo, quando nasceu em outubro de 2012... E se junto com um novo carro viesse uma bela dose de ousadia? Algo totalmente fora dos padrões e cheio de personalidade. Nesta quarta-feira, 7 de novembro, reserve o seu Chevrolet Onix. O maior lançamento do ano na rede Chevrolet. Uma marca relativamente jovem, mas a gente sempre teve talvez uma fidelidade muito grande ao planejamento do produto, de que a gente ia explorar o território da conectividade. E a partir disso, dessa fidelidade do que a gente construiu aqui, com as distintas campanhas dentro desse conceito, a gente conseguiu levar a Onix para onde, eu diria até, Cláudia, era inimaginável quando esse produto chegou no mercado. A gente olhava ali, na época, o Gol era o líder absoluto e tremendo, era uma montanha tão alta de escalar, que a gente quase que nem falou, putz, não vamos subir essa montanha, vamos para um outro caminho. E agora, se a gente parar para pensar, quase 10 anos depois, Onix é essa montanha tão difícil de escalar. E, sem dúvida nenhuma, que tem um papel muito grande aqui do caminho que a gente escolheu para posicionar a marca, para construir a marca no território e nesse entorno de conectividade. Então, esses talvez sejam os 3 cases aí que eu sou apaixonado. Agora, se você me deixar pensar mais aqui, acho que eu não acabo hoje. Vamos lá. O que você acha, Hugo? Eu fico feliz do Herman contar desses cases, principalmente como ele explicou, né? Eu acho que não dá para a gente resumir hoje, do jeito que o mundo anda, em campanhas publicitárias, mas sim em movimentos que tenham, de alguma forma, um impacto positivo no dia a dia das pessoas. Eu acho que o Onix, ele trouxe um reposicionamento para a marca, uma proximidade com o público jovem que está aí, né? A gente não precisa falar de um grande case do passado, vamos falar de ontem. Teve o Lollapalooza, onde o Onix abre o evento com uma ideia que vai além de qualquer propaganda, que é o Onix Day. Estamos trazendo a novidade que todo dono de Chevrolet Onix estava esperando. Sim, a gente está falando do Onix Day. Você que tem Onix vai participar de um dos maiores festivais do mundo de um jeito exclusivo, curtindo um dia extra de shows no palco Onix do Lollapalooza Brasil. É no dia 4 de abril, com Sam Smith, Macklemore e Portugal The Man. Você e seus amigos curtindo um dia a mais de shows na faixa. Isso sim é festival no Mode Onix. Não quer... No Lollapalooza, feito para quem é cliente Chevrolet e que tem direito a levar alguns não clientes, né? E que junta mais de 40 mil pessoas na abertura do Lollapalooza. Então, esse carro que o Herman explica bem aí, ele é um projeto em termos de comportamento, de conectividade, né? A última campanha dele, apesar de ele ser um carro extremamente tecnológico, com tudo que um carro de luxo tem, né? Carregamento do celular sem fio, toda a conectividade. Foi o primeiro carro que trouxe, para você ter uma ideia, o primeiro carro brasileiro, depois dos carros alemães, lá da Volvo, a colocar o Waze na tela, no display do MyLink. No display do MyLink. Então, era um carro de entrada que tinha uma tecnologia de um carro de ponta, como um carro da Volvo, então, que era sei lá quantas vezes mais caro. Então, você vê que isso impacta na vida das pessoas, porque você proporciona mais conforto, você proporciona uma conexão com a tecnologia que faz as pessoas estarem mais amigáveis a esse novo mundo. Então, eu sem dúvida, eu coloco o projeto Onix aí também, concordo muito mesmo com tudo que o Herman falou. Eu gosto do case do Feita para Quem Faz, mas só que como a gente tem que falar 3 aí, eu deixaria o Feito para Quem Faz, que mexe com essa área do agro, que é muito bacana até, que eu gosto muito de ver, mas eu traria aqui uma coisa que é o Pilotas, né? Que é o Tracker Pilotas, que você tem direito a pilotar o que você quiser, que o Herman também colocou entre os 3 dele. Porque, de novo, Cláudia, nós estamos falando de um produto tecnológico, um produto avançado, um produto que mexeu com a categoria de SUV, né? Quando a gente lançou esse novo tracker, a gente chamava o seguinte: a categoria vai ter que... É um restart na categoria. E foi um restart. A concorrência toda teve que se reposicionar, teve que se remodelar, então isso é muito bacana.
E aí, assim, eu vou ter que trazer... Aí sim, vou dar uma de publicitário, mas bem publicitário mesmo, egocêntrico, e vou lembrar que o meu primeiro leão, o primeiro leão da minha vida, não podia ser mais emblemático do que ser um da Chevrolet, e foi na categoria digital. Então, foi em 2006, ou seja, muito tempo atrás, aí, que foi uma peça digital para Montana, que era Descubra Novos Caminhos, e com o mouse você ia fazendo o caminho e a Montana ia te acompanhando em qualquer site que você entrava. Na época era muito divertido, porque tinha uma interação entre o humano e a máquina que não existia, né? São 16 anos atrás. Então, eu vou puxar um pouco a sardinha aí para o meu lado, aí fazer uma autopromoção, pedindo autorização para o Herman, mas é que essa campanha mudou muito a minha vida, porque a gente ganhou um leão de prata e a GM ganhou o primeiro leão da história dela no Brasil. E no ano seguinte eu acabei sendo convidado para ser jurado em Cannes pela primeira vez na era digital. Então, até isso eu devo muito a Chevrolet. Então, eu colocaria essa campanha aí em termos de crítica global, que é aquele mundo mais fechado, onde as pessoas estão ali só para criticar, como algo muito importante na minha relação com a marca. Mas, sem dúvida, que aí eu estou tirando uma casquinha a meu favor. Esse movimento é importante porque passa também pelas transformações, né? A era digital, vamos dizer assim, né? Que vocês todos viveram todo esse processo juntos. Eu imagino as muitas mudanças que isso também não gerou na relação, né? As experimentações, ninguém sabia muita coisa, foi todo mundo aprendendo meio junto, né? Como o Herman falou, deixou de ser propaganda, virou conteúdo, quer dizer, é muita transformação. As marcas viraram publishers, né? E foi todo mundo aprendendo junto, né? E o bacana é que... Agora, como é que nascem essas campanhas, né? Principalmente essas memoráveis, se elas vêm do cliente, se a ideia veio da agência, se tem alguma curiosidade que vocês possam contar sobre o nascimento de alguma dessas campanhas, né? O Herman teve uma ideia, aí o Hugo teve uma outra, e aí a equipe, ou como é que foi? Se tem alguma coisa para falar nisso. Depois eu vou fazer minha última perguntinha. Tá, quer que eu pule primeiro aqui, Hugo? Depois acho que você... Depois, não sei, enfim, você vai concordar, discordar e vai complementar. Eu diria o seguinte, Cláudia, essas campanhas, via de regra, antes elas nasciam de um jeito muito mais estruturado, em que você tinha um briefing formal, estruturado, pensado, não sei quantas páginas, aprovados pelo coordenador de comunicação, depois pelo gerente, depois pelo diretor, sabe? Depois ia ter uma reunião de briefing formal com a agência, sabe? Todo esse processo demorava muito mais tempo. Hoje em dia, talvez, nessa transformação toda que a gente está vivendo, eu acho que você criou um processo, uma informalidade muito maior. Então, eu trago de volta aqui, eu acho que talvez o emblemático aqui seja esse exemplo do TikTok. Esse exemplo do TikTok, para você ter uma ideia do que a gente está falando, de como a gente comunica hoje e por que eu insisto tanto nessa intimidade entre cliente e agência, esse TikTok, essa brincadeira da autoescola, né, o passinho da autoescola, ele foi para o ar e eu só tomei conhecimento depois que foi sucesso. Isso já não sabe, eu não aprovei isso. Isso aconteceu entre os times e eu tenho certeza, Hugo, me corrija aqui se eu estiver errado, mas você também não tinha visto. Isso aqui é conteúdo e é consequência desse trabalho que a gente tem entre os times, sabe, de engajar em conversas. Agora, o que é super importante aqui é que os times têm uma maturidade, uma responsabilidade e um entendimento até do poder que eles têm. Sabe, eles podem, do mesmo jeito que isso aqui foi um super sucesso, a gente está contando aqui como um case de orgulho, isso poderia ter sido um super fracasso e a gente teria que aqui ter acionado o nosso comitê de crise para conseguir conter. Então, assim, os times, apesar de muito jovens, são muito maduros e são muito conscientes da responsabilidade do poder que eles têm. E hoje, uma grande parte das campanhas nasce, sabe, dessa intimidade, dessa informalidade até. E são as campanhas de sucesso que a gente tem. Claro que também outras campanhas têm um processo mais estruturado. Não é que
tudo realmente nasce desse processo aqui informal. Não. Tracker Mulheres nasceu e foi concebido aqui dentro de um padrão já até mais formal de que a gente queria um território e a gente descobriu. Então, por exemplo, o Tracker Mulheres nasceu a partir de pesquisa. A gente claramente descobriu duas coisas aqui. A gente descobriu que o segmento das SUVs compactas, né, no qual o Tracker faz parte, ele era um segmento que a grande maioria dos decisores de compra são mulheres, a grande maioria. E a gente também descobriu, através de ferramentas de pesquisa, que Tracker ficava para trás quando as buscas eram feitas, né? Então, mulheres buscavam e procuravam menos Tracker. Então, realmente, isso aqui foi o ponto de partida e foi o insight. A partir disso, a gente trabalhou o briefing a 4 mãos, agência e cliente, e a gente chegou no produto que a gente chegou. Agora, o produto que a gente chegou também não foi, digamos assim, gratuito. Esse produto final dessa campanha, que, sem dúvida nenhuma, aqui é memorável, foi um super sucesso, ganhou tantos prêmios e foi super relevante dentro do nosso portfólio, passou até por crivo de consultorias como a Finkeva, por exemplo, para que a gente ajustasse o tom de como a gente ia falar, o que a gente ia falar. A gente redesenhou até, por exemplo, o filme, porque a gente ia ser muito mais agressivo ali, agora que tem uma passagem aqui do filme, mas a gente ia ser muito mais agressivo de um homem xingando uma mulher no começo. E a Finkeva falou, não é sobre homens contra mulheres, é sobre a importância e o poder da mulher dentro da sociedade. Então, a gente não queria provocar uma briga, a gente sim queria fazer quase que um statement. Então, assim, claro que teve aqui uma preocupação muito grande, tiveram outros envolvidos, consultorias, mesma agência, a produtora, para que a gente chegasse nesse produto. Mas, de fato, o processo ele é menos parrudo, eu diria, hoje, ele é menos formal e duro, sabe? Um depois do outro, e ele é muito mais criado dentro dessa relação mesmo que a gente tem. Você tem algo a comentar, Hugo? Sim, pode falar. Eu creio que o Herman foi muito bem. Aí ele completou todo o ecossistema, ele explicou até com causos que aconteceram dentro do processo mesmo, da produção da campanha, de tirar e não materializar um confronto, e sim, poxa, vamos se unir para uma mudança de comportamento. Esse é um exemplo que acontece o tempo todo. Eu acredito que os nossos times, eles têm uma sinergia que foi construída pelo Herman de forma que trouxe muito oxigênio para o andamento dos conteúdos que são elaborados. Eu acho que é muito legal a gente falar de case de agora. O case do TikTok é de agora, o case do Lollapalooza é de agora. A gente teve lá no Lola um evento que era quase que um reality show, era um reality show de pessoas que se dispunham a cantar dentro do Onix. E tinha os jurados, que entre eles estavam cantores como Supla. Então, isso vai muito além do que é propaganda, sabe? Isso mexe com o comportamento das pessoas. E não tem como isso nascer se não tiver essa confiança, se não tiver essa sinergia e se não tiver um pouco de improviso na jornada. Se eu for pegar no estilo mais didático, como o Herman explicou bem aí, não é que vai sair errado, mas pode sair mais quadrado. E tem muita coisa também que é o seguinte, às vezes meu telefone toca e fala o seguinte, puta, eu acho que a gente não chegou lá. E não é culpa de ninguém, mas acho que a gente não chegou lá, vale a pena a gente voltar para a prancheta. Então, volta todo mundo para a prancheta. Mas, de novo, não é vender uma fantasia, mas existe uma paixão, uma vontade de superação que faz as pessoas terem que refazer com o mesmo empenho da primeira vez, sabe, Cláudia? Isso é muito agradável, porque você escolheu aquela profissão, né? E, apesar de ser agradável, de ser justa, não é sempre assim que acontece. Imagina um cirurgião, né? Doutor, chegou mais um paciente aí, urgência, vai ter que operar. Ele vai falar, porra, de novo, né? Não estou afim desse jogo. Não dá para acontecer isso. E eu acho que, graças a Deus, a gente tem vivido esse momento, e tem vivido esse momento de insatisfação. Num dos cases recentes também, nossos times, e eu, o Herman, nós vimos um projeto maravilhoso e que, de repente, ele não decolou ao máximo de capacidade que a gente achava que ele tinha. Então, beleza, aprendemos e vamos
vamos analisar onde nós erramos nesse projeto. Então, é isso, é uma insatisfação. A vida não tem muito segredo, né? É uma insatisfação constante e é uma renovação permanente, que é algo que a gente sabe que tem que ser feito, mas nem sempre dá certo, que as pessoas cansam. Todos nós cansamos, e graças a Deus um vai levantando o outro quando ele está meio cansado no caminho. Entendi. Bom, vamos finalizar aqui falando um pouco de futuro. Assim, a indústria automobilística, ela hoje está no centro das principais discussões globais sobre o futuro do planeta, né? Como é que vocês lidam e vão lidar daqui para frente com as questões todas de mobilidade urbana, as demandas climáticas, as grandes mudanças de hábito dos consumidores, né, que vêm atreladas a essas mudanças? Queria ouvir vocês dois aí um pouco sobre isso. Legal. Cláudia, talvez eu possa começar, e talvez eu começaria quase que com uma pergunta que muitas vezes eu respondo para amigos, para família, enfim, que é a seguinte pergunta: poxa, mas você trabalha na indústria automobilística, né? Uma indústria centenária, defasada, atrasada. E minha resposta é absolutamente não. Eu diria que a nossa indústria, a indústria automobilística, está se transformando mais nos últimos anos do que ela se transformou nas últimas décadas. Então, a indústria automobilística está no centro de várias das dores, né, que a gente sente no mundo hoje e várias das soluções que a gente vai trazer. Então, a partir disso, até como negócio, né, como corporação, a gente desenvolveu a visão do 000, né, que a gente enxerga um mundo zero emissão de poluentes, zero congestionamento e zero acidentes. E, Cláudia, por mais distante que isso possa parecer de realidade, isso hoje é o que permeia a nossa vida aqui dentro. E é muito gratificante, sabe? É até apaixonante você poder viver hoje numa indústria que está na iminência aqui de tirar os veículos a combustão interna do mercado, colocar veículos elétricos. A gente está investindo muito e a gente está trabalhando muito nisso. E do nosso lado, eu acho que o grande papel que a gente tem que reensinar para a nossa sociedade que nasceu, cresceu e se apaixonou por carros, o que é o carro do futuro, né? Como é que vai ser esse carro elétrico a partir de agora? Como é que esse comportamento? Como é que eu vou abastecer meu carro? Sabe, desde coisas mais mundanas até coisas muito mais nobres como, o nosso futuro, o futuro do planeta, o ar que a gente respira. Então, isso está acontecendo exatamente agora e a gente está trazendo toda essa tecnologia até para o Brasil. Então, o portfólio Chevrolet daqui a alguns anos, ele vai ser um portfólio muito elétrico. Já temos o Bolt e a gente está lançando vários outros produtos aqui, um produto por ano, nos próximos anos, porque realmente a gente quer transformar a nossa base aqui para uma energia elétrica. E o Brasil, talvez, com muito mais vantagem nesse sentido que tantas outras nações, tem a sua base, né, de energia aqui 90% renovável. Então, assim, basicamente a nossa energia ela vem, né, da nossa capacidade hídrica, né, dos nossos rios que conseguem fazer energia e também de eólico. Mas assim é um número percentual muito grande de energia limpa. Além disso, eu também falei do zero congestionamento e zero acidentes. Isso vem com tecnologia. Então, a gente tem carros totalmente conectados, a gente está na iminência, isso vai demorar um pouco mais aqui no Brasil, mais da introdução de carros autônomos, que a gente já está hoje rodando em frotas nos Estados Unidos, isso vai chegar aqui no Brasil também, e sem dúvida nenhuma que carros conectados. Tudo isso só funciona com carros conectados. Então, Cláudia, eu diria que o futuro, nesse sentido, ele é apaixonante e ele é super, sabe, ele está cheio de muita novidade aqui que realmente a gente quer conseguir, e talvez o papel do Hugo aqui é conseguir contar essa história e educar nossa sociedade com essa relação com o carro, que vai ser completamente diferente aqui amanhã, depois da manhã, principalmente por todas essas tecnologias que estão chegando. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu acredito o seguinte, nós estamos vivendo uma era mundial muito desafiadora, né? Hoje parece que o mundo se divide assim, o certo e o errado. Não tem um meio termo, né? Tem gente que faz o errado e acha que é certo, e aquilo é o certo, e tem uma outra massa de pessoas que acham que é certo o tempo todo, que nunca erra, é uma maluquice. Então, nós temos que tomar muito cuidado
para vislumbrar o futuro, sabe, Cláudia? Assim, tecnicamente falando, a gente veio aí de uma pandemia que ainda não acabou, nós estamos com uma guerra acontecendo, que, segundo alguns especialistas globais, tem chance de crescer, de virar mundial. Isso deve gerar inflação, isso deve gerar problema com abastecimento, com eletricidade, com parte elétrica, enfim. Por que eu estou falando isso tudo? Em algum momento, as pessoas elegem empresas e segmentos que nos trouxeram até aqui como vilões. E nem todo mundo é bom o tempo todo, né? Nem Deus consegue fazer essa maravilha. Então, a indústria automobilística ela tem que ser analisada por vários ângulos, e entre esses ângulos que foi graças a ela que se conseguiu o desenvolvimento do mundo. Então, não dá para colocar isso tudo abaixo. Então, eu acho que essa busca por uma indústria, digamos, mais conciliadora, que seja mais útil em várias frentes para todos os clientes e para todos os seres humanos, é algo que a Chevrolet está fazendo junto com outras marcas do segmento. E aí tem uma profundidade também que nós temos que analisar e que falta educação, por exemplo, né? Nós não temos educação financeira no Brasil. Então, é muito difícil quando você vai explicar juros para alguém que não conhece aquilo. Para mim mesmo, eu muitas vezes não entendo. Às vezes uma pessoa vem me explicar uma carteira de investimento, eu fico perdidinho. E eu acho que é a mesma coisa no futuro dos carros, né? Temos que analisar para onde está indo toda essa eletrificação, temos que analisar o custo disso tudo, temos que analisar, por exemplo, eu vou falar aqui de uma concorrente, o que a Tesla propõe é maravilhoso, mas é possível fazer isso em grande escala? Então, quando a gente vê uma GM, uma empresa de mais de 100 anos, que emprega milhares de pessoas, buscando esse reposicionamento e se preocupando com o ESG, para fazer um futuro melhor, deveria ser louvável e deveria ter uma torcida a favor. E eu não estou falando aqui especificamente da GM, mas estou falando de grandes corporações que estão buscando esse reposicionamento no mundo que está em transformação. Então, é o que o Herman falou. Eu não acho que nós deveríamos olhar para todas as indústrias, e hoje acontece muito isso, como grandes vilãs. Senão, nós vamos dar um tiro no nosso pé, nós vamos parar de se desenvolver. Isso pode servir para a indústria alimentícia, você está entendendo? Pode servir para o próprio mercado, que a gente fala muito do agronegócio. Tem uma campanha que a gente fala do agronegócio da Chevrolet que diz o seguinte: se a fruta fica pequena, é porque, poxa, não tem sabor. Se ela fica grande, é porque tem agrotóxico. Cara, sabe, tem um mundo melhor além do horizonte, que a gente pode enxergar junto e construir juntos. E eu vejo que a GM está em busca disso. Se vai conseguir ou não, é outra questão, mas que está em busca, está em busca. Isso serve também, Claudinha, para o nosso mercado publicitário, de reposicionamento, de busca por mais inclusão, de busca por uma coisa de, em vez de vender 3 carros para a mesma família, vender um carro para 3 famílias e dar mais acesso a todo mundo. Então, tem muita coisa para ser feita aí, e nem todo mundo é vilão ou bandido o tempo todo. É isso que eu acho que é importante. É vilão ou mocinho o tempo todo. É isso aí, eu acho que ser parte da solução, né? Bom, gente, eu vou encerrar aqui essa conversa aqui. Eu confesso que eu poderia levar durante muito mais tempo, eu tinha um monte de perguntas ainda, vou ter que abrir mão, vamos marcar uma próxima conversa. Queria agradecer, tá? Vou liberar vocês. Muito obrigada aí por esse tempo, e é isso. Se vocês quiserem deixar suas palavras finais. Vai lá. Vai lá, Hugo. Não, eu quero agradecer aqui ao Herman por tantos anos de parceria. Não tem como ser diferente. É muito gratificante você exercer uma função que você escolheu. Eu escolhi a função de trabalhar na área de marketing e comunicação, e ter uma marca
ter um time dentro da Chevrolet que confia no seu trabalho e que investe e acredita naquilo que você faz. Então, não tem como terminar isso sem dizer obrigado, Herman, pela parceria. É sempre um prazer a gente estar juntos. Não é normal fazermos esse bate-bola como foi feito aqui. E, para mim, é muito emocionante e, ao mesmo tempo, fica aquela dúvida, né? Será que, no final, eu vou receber uma ligação e falar, pô, Hugo, não foi aprovado, né? Não, Hugo, obrigado. E, Cláudio, um grande prazer estar aqui, um grande prazer poder compartilhar, talvez, um pouco do que acontece no nosso dia a dia. É uma delícia, porque também faz com que a gente, sabe, relembre muita coisa que na correria do dia a dia passa quase que batido, né? Então, é sempre uma satisfação poder, talvez, falar um pouco, sabe, sair um pouco do calor da cozinha e falar um pouco de perspectiva, falar um pouco do que a gente já fez, do que a gente está pensando. E, para não ser repetitivo aqui, agradecer o Hugo e ser muito grato por tudo que a gente fez junto e por tudo que a gente conquistou junto. Eu queria deixar também essa mensagem de que é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande, é muito gostoso fazer o que a gente faz. E talvez isso seja parte da grande receita do sucesso que a gente tem, talvez nessas relações, né, Chevrolet GM, minha com o Hugo, porque realmente é um prazer muito grande, sabe? O domingo à noite não é pesado. O domingo à noite é gostoso porque vem uma semana cheia de coisas pela frente. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, que é o que move muitos de nós.